Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pontos de Encontro. Hoje estamos em videoconferência, porque a nossa convidada está longe, mas isto hoje em dia já não estamos longe, estamos sempre ao pé uns dos outros se quisermos. Ahm, Hoje trago-vos um tema muito interessante também, que o título é Diálogos para a Mudança, tem a ver com o projeto da Cláudia. Primeiro vou apresentar a Cláudia. Olá, Cláudia, obrigada por estares aqui. Bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui convosco hoje. É um prazer receber-te e receber este projeto dos Diálogos para a Mudança. Nós temos um fio condutor que nos une, que fizemos, mais uma vez, como muitos convidados temos trazido aqui, fizemos a pós-graduação em Psicologia Positiva com a professora Helena Marujo e com o professor Luís Miguel e aprendemos que os relacionamentos são o que mais importante temos na vida e que são muito importantes para o nosso bem-estar. E não há dúvida que os diálogos são, talvez, a base dos Uhum. relacionamentos. Por isso, suscitou-me muito interesse quando vi que tinhas este projeto, Diálogos para a Mudança, porque vi que tu acreditas que o conflito não é um beco sem saída, mas é uma porta para uma nova, para a nossa evolução, não é? Para conversarmos, para trocarmos ideias, etc. Por isso, eu acho que tu és facilitadora de diálogos para a mudança e também ativista pela não violência, não é? Uhum. Uma ativista pacifista, será assim? Posso dizer assim? Não, sabes, eu tenho sempre algumas reticências com o termo pacifista, porque muitas vezes Hum. as pessoas associam o ser pacifista a ser passivo, que são Pois, coisas diferentes, não é? Que é o exato. ser pacifista vai muito ao encontro daquela ideia dos hippies, não é? Do paz e amor e estamos todos bem, de mãos dadas. E atenção, eu sou super apologista disso, aliás, eu acho que muito do meu trabalho também vem muito daí desse sítio de eu querer procurar essa harmonia, esse consenso, essa colaboração, mas não sei, se calhar não tanto pacifista, não é? Porque o pacifista se calhar é aquela pessoa que anda mais próxima do passivo, entre aspas, mas eu gosto do termo de, lá está, da ativista pela não violência, eu acho que se enquadra melhor naquilo que eu faço e no trabalho que eu pretendo Uhum. promover, que é mesmo remover a violência da equação e dos relacionamentos. Que é muito interessante porque parece-me a mim que nos tempos que correm, ativista não é visto dessa forma, não é? Ativista é visto Uhum, mais como violência, agressividade, vamos à luta, não é visto dessa forma. Por isso é que eu vou querer que tu me expliques como é uhum, que chegaste aqui. Tu começaste por criar outra coisa que se chamava Gay Crew, não foi? O exatamente. projeto, como é que foi assim que Desculpa. começou? Foi assim que deixaste as relações públicas e passaste para esta área, foi? Ou não? Olha, na realidade, até tem um twist pelo meio um bocadinho mais engraçado, porque Então. quando eu comecei a trabalhar nesta área e criei o G-Crew, um bocadinho antes de criar o G-Crew, eu tinha acabado de emigrar para a Suíça e eu nessa altura estava a estudar nutrição, portanto nem sequer tem nada a ver com comunicação, nem tem nada a ver com ativismo, nem com nada do que eu fiz daí para a frente. Mas eu passei por uma fase pessoal extremamente difícil, porque eu tive que mudar de país, tive que me adaptar a uma cultura diferente, e Uhum. na altura eu não estava propriamente, porque eu fiz esta transição não porque eu quis, mas no âmbito da minha relação, porque o meu parceiro teve uma oportunidade e nós em casal decidimos fazer, portanto, a A mudança, Suíça. que não é, lá está, não foi algo que eu fui obrigada, só para esclarecer aqui esta Ok, parte. ok. Foi uma escolha tua. Foi uma escolha. Exatamente, foi uma escolha que eu fiz, mas eu na altura não estava a contar que a adaptação, desculpem, é que vamos ter Bem-vindo, provavelmente, gatinho. vamos ter aqui uns convidados penetras. Mas eu na altura não estava à espera que fosse tão difícil e acabei por ficar extremamente deprimida, foi muito difícil a integração, porque eu na altura eu estava a estudar, portanto passava muito tempo em casa e na altura acabei por tentar conhecer pessoas e acabou por surgir a ideia de criar o G-Crew, porque naquele momento eu pensei, ok, se calhar há mais pessoas a passar pelo mesmo desafio que eu, que se sentem sozinhas, que se sentem desamparadas, que têm muita dificuldade em fazer amizades, até porque a partir de uma certa idade torna-se muito mais difícil por causa da vida pessoal, do Claro. trabalho, etc.
E então o G-Crew acabou por surgir nesse âmbito. E eu criei esta comunidade, não é? Só para mulheres, para dar apoio também a pessoas que passarem por desafios semelhantes aos meus e que se sentiam mais isoladas socialmente e queriam fazer amizades. Então este foi assim o primeiro passo, que deu início, digamos assim, a esta aventura. E eu, diz isto, Rodário, força. Eram só portuguesas? Não. Só portuguesas. Ah, só portuguesas, ok. Era mesmo para uma comunidade para ajudar quem estava deslocada como tu, não é? Quem estava a Na- passar por esse. Sabes que na realidade, e isto é a parte mais engraçada, é que se calhar a maior parte das pessoas pensa, ok, isto era para portuguesas que estavam na Suíça, mas não, eu fiz este projeto para Portugal, tanto para portuguesas em Portugal. Portanto, o meu foco foi sempre, porque lá está, isto também vem aqui também do meu processo de incapacidade, não é incapacidade, mas do meu desafio de integração. Uhum. Eu sentia muito necessidade de estar próxima do país. E eu sinto que o clube foi a minha maneira de, ok, eu não estou em Portugal, mas é como se Mas estivesse, estou porque eu estou, perto. mas estou perto, porque continuo a trabalhar para as pessoas que estão lá e que, enfim, que têm estes desafios lá em Portugal e não onde eu estou neste momento. E, no fundo, processos de integração são muitos, não é? Não é só mudar de país, pode ser mudar de emprego, ter um divórcio, Exato. reformar-se, são sempre processos de integração. Deve ter sido uma experiência muito, muito gira. E daí nasceu essa tua atenção especial às conversas difíceis? Ou foi só depois de fazeres a pós-graduação e de estudar a comunicação não violenta? Como é que surgiu esta ligação aqui? Assim, foi mesmo no âmbito da comunidade isto, porque eu fazia um trabalho muito específico dentro da comunidade. Nós fazíamos atividades para ajudar as pessoas a conhecerem-se, com perguntas, com exercícios, enfim, com uma série de questões. E esta comunidade foi um grupo que eu acompanhei durante cerca de 2 anos. E como era um grupo muito estável, porque as pessoas gostavam, começaram a desenvolver relações, etc. Então foram-se mantendo ao longo do tempo. O que acontece naturalmente é que quanto mais nós conhecemos as pessoas e mais nos aproximamos, não é? Nós já sabemos, começam a surgir conflitos. Desafios. Exatamente. E eu posso dizer que nesta altura eu estava a passar, porque eu paralelamente a fazer este exercício também, naturalmente também fiz o meu trabalho de desenvolvimento pessoal, porque também estava a fazer terapia e também estava a fazer os meus processos também para me ajudar nos meus desafios. E eu nesta altura tinha muita dificuldade em lidar com conflitos. Eu conseguia, mas era uma coisa que para mim era extremamente difícil também devido à minha história, à minha infância e aos desafios que eu tive na minha infância. Então, confrontos e discussões, para mim eu queria era fugir daquilo, não queria ter que lidar com aquilo. E Pois. por causa da comunidade, não é? Porque eu era a pessoa que fazia a gestão do grupo, eu tinha que ser eu Tinhas que naturalmente. lidar mesmo com eles, não é? Exatamente, não dava para fugir. E isso obrigou-me, de certa forma, a ir à procura de respostas de, ok, como é que eu vou lidar com isto? Como é que eu vou ajudar estas pessoas a navegar estes processos? Até porque os conflitos parecem cogumelos, não é? Aparece um e depois começam a aparecer uma série deles. E então isso foi o que catapultou, no fundo, a minha procura por formação e por ferramentas para aprender a lidar com os conflitos. Ok. E tu uniste também aí um estudo apurado sobre como é que funciona o nosso cérebro, como é que funciona o sistema nervoso, porque isso é muito importante também para os diálogos, ou não? Como é que explicas essa ligação? Qual é a importância? Sem dúvida, 100%. O funcionamento do sistema. Eu não quero aqui induzir ninguém em erro, porque eu não sou uma especialista, também não sou psicóloga, está bem? Portanto, estas temáticas, obviamente, que especialistas poderão explicar muito mais aprofundadamente do que eu, mas um dos aspectos, e eu acredito que na comunicação, tanto na formação de comunicação não violenta que eu posteriormente acabei por fazer, e Uhum. outros estudos que fui fazendo ao longo do meu percurso, ajudaram-me a perceber que é fundamental nós entendermos como é que funcionam as nossas respostas do nosso sistema de sobrevivência, por assim dizer, As não é? nossas crenças também, não é? As nossas crenças também. Portanto, nós somos um bolo, não é? Somos compostas por uma série de aspectos. Nós temos a nossa história, temos as nossas crenças, temos os nossos traumas, temos o nosso contexto social em que nós crescemos. Todos esses aspectos influenciam a maneira como nós vamos para a vida, como nós vemos o mundo e também moldam aquilo que são as nossas respostas de sobrevivência quando somos colocadas em situações
engatilhantes em que temos que responder, Uhum, como é o uhum. caso de um conflito, não é? Que naturalmente, e se toda a gente pensar nisso, quando nós discutimos com alguém, nós temos respostas automatizadas quase de como respondemos quando perante uma situação conflituosa, não é? Há muita gente, e eu diria que infelizmente é uma coisa que às vezes está bastante presente nas mulheres, é o fugir ao conflito, não é? Talvez Sim. também pela nossa história, não é? Por termos sido reprimidas e, enfim, durante tantas gerações que também não nos permitiram, não é? Sentir que poderíamos usar a nossa voz e expressar-nos. Então, o gatilho ou a resposta automática de fugir ao conflito ou tentar agradar é uma coisa que eu diria que está muito enraizada naquilo que é o nosso coletivo Também me feminino. parece, sim, também me parece. Também sentes isso, não é? Sim, sim, sim. É um pouco mais raro nós vemos mulheres que tenham como mecanismo de sobrevivência ou resposta automática de sobrevivência o ir para a luta, não é? Porque nós temos três mecanismos padrões, não é? Que é, no fundo, aquilo que são as respostas do nosso sistema nervoso Uhum. quando engatilhados ou quando perante uma situação que é preciso nós protegermos, não é? Há quem use muito a metáfora, não é? Do tigre, não é? Que antigamente as pessoas quando viam um tigre, não é? Na floresta que tinham este mecanismo para as proteger e hoje em dia os nossos desafios e os nossos triggers são outros, não é? No fundo os nossos tigres são mais na interação social e não tanto com desafios Mas também, da no fundo, natureza. fazem desencadear as mesmas respostas, não É é? exatamente as mesmas respostas, porque o campo do cérebro que dá essa resposta é o mesmo, que é a parte do cérebro que é ai, agora está-me a falhar aqui a palavra. Não quero estar aqui a dizer um grande disparate, que agora falhou-me aqui a memória, mas no fundo a parte mais interior do cérebro, que é das partes mais antigas do nosso cérebro, por exemplo, a parte do córtex, etc., nós pensamos, raciocinamos, a memória, são zonas do cérebro mais recentes, Mais digamos recentes. assim. Uhum. Pronto, e a zona límbica é esse o nome do cérebro. É a zona do cérebro que desencadeia e que dá a resposta, no fundo, a esses estímulos do sistema nervoso que nos diz: vem aí qualquer coisa, tens que responder. E o nosso corpo reage. Pronto. Então nós temos três respostas padrões, não é? Que é o fugir, o lutar, o congelar, e hoje em dia os cientistas já falam de uma quarta e de uma quinta resposta, sendo a quarta resposta mais comum, que é o congelar, que infelizmente vemos muito em casos de violência, de violação e por aí fora, é que Uhum. muitas vítimas descrevem que numa situação dessas que não conseguem reagir, que ficam completamente bloqueadas por causa do medo. E isso também é uma resposta do sistema nervoso. Ok, ok. Então, digamos que tu de repente decidiste dedicar-te inteiramente a esta questão dos diálogos e dos conflitos e das respostas aos conflitos. Uhum. Hum, de repente deixaste de evitar, como te acontecia no início, que evitavas os conflitos, não é? Ou fugias, ou para tornar a tua ferramenta de trabalho. Como é que isto Exato. aconteceu? Como é que se deu assim esta mudança em ti? Como é que- Eu acho, não sei, desculpa, Rosário. Peço desculpa. Faz mal. Estamos todos com tosse nesta altura. Esta tosse está péssima. Olha, basicamente, eu não sei, sabes? Eu se calhar sou um bocado masoquista, então o que eu senti foi, ok, eu não domino isto, bora lá trabalhar com isto. Não, mas na verdade tudo isto começou no sentido de apoiar as pessoas da comunidade, de as ajudar a resolver os desafios delas, na interação umas com as outras. E mais tarde, porque isto foi tudo um processo, não é? Eu comecei a perceber, ok, eu venho da área da comunicação porque essa é a minha base, em termos dos meus estudos, da minha licenciatura. Portanto, isto já é algo que também está muito presente em mim, não é? Eu gosto muito de comunicar, gosto de falar, gosto de aprender estas ferramentas e eu acho que fiz uma transição entre querer ajudar as pessoas da comunidade para sentir, ok, eu se calhar quero aprofundar mais isto e quero apoiar outras pessoas e no processo quero-me apoiar a mim mesma, porque no caminho eu também fui vendo, ok, como é que isto me pode apoiar a mim nas minhas relações, porque se por um lado em determinados conflitos, a minha resposta de sobrevivência era fugir e evitar. Por outro lado, nas relações mais próximas, a minha resposta era de combate, de luta, muito Combate, ok. agressiva, Uhum. precisamente.
que é algo que naturalmente, tanto uma resposta como outra, São as mais naturais, não é? são as Isso mais é que naturais, acontece mais exato. naturalmente. Exatamente, mas acabam por representar um bloqueio à compreensão, ao entendimento mútuo, à resolução do problema. E então eu senti que, ok, isto é aqui um grande calcanhar daqueles que eu tenho e que eu preciso desenvolver. E curiosamente, o primeiro contacto que eu até tive com a comunicação não violenta foi no âmbito de uma atividade que eu fiz na pós-graduação de Psicologia Positiva, Uhum. que foi com a professora Helena Marujo. Nós fomos a um liceu em Lisboa, assistir a uma palestra sobre violência no namoro. E a professora No Helena, amor, no namoro, violência no no namoro, namoro. Uhum. exatamente. E a professora Helena Marujo apresentou o modelo dos 4 passos da comunicação não violenta, aos alunos. E eu lembro-me na altura, eu nunca tinha ouvido falar daquilo e eu pensei, uau, isto é incrível. Como é que não ensinam isto na escola? Toda a gente devia saber isto. Isto facilita imenso o entendimento entre as pessoas. Eu fiquei fascinada, eu lembro-me. E isso foi assim o gatilho também que me empurrou para, ok, bora lá descobrir o que é isto da comunicação não violenta e de começar de facto a aplicar mais na minha vida, porque acima de tudo eu acho que nos primeiros tempos foi onde teve mais impacto e depois mais tarde é que se tornou, digamos aqui, quase uma missão de vida do vamos levar isto para o mundo e apoiar outras pessoas. A comunicação não violenta já tenho ouvido pessoas dizerem, isso é falar fofinho, é, é ser muito simpático, muito empático, mas não é nada disso, pois não. O Não, não que é é nada que disso. explica lá a quem nos está a ouvir e nunca ouviu falar de comunicação não violenta, no fundo, do que é que se trata? Olha, antes de mais, só dizer uma coisa, que disseram-me esta metáfora quando eu estava a estudar comunicação não violenta, porque eu fiz o curso de comunicação não violenta no no Instituto Brasileiro de Comunicação Não Violenta e elas são excelentes formadoras. E elas diziam constantemente uma coisa que era que aprender uma ferramenta nova é um pouco como aprender a andar de bicicleta. Primeiro, nós metemos as rodinhas quando somos pequeninos, não é? Para aprendermos o equilíbrio, como é que fazemos aquilo, e depois tiramos as rodas. E a comunicação não violenta, ou vá, aquilo que as pessoas estão mais familiarizadas com, que é o modelo dos 4 passos, que é um Hum. modelo que no fundo nos ajuda a estruturar o nosso diálogo para que nós consigamos expressar aquilo que sentimos, que necessitamos e que precisamos do outro sem recorrer a estratégias violentas. E então, esta ideia das rodinhas, não é? No fundo, este modelo dos 4 passos é como se fossem as rodinhas na bicicleta. O objetivo dele é apoiar-nos, não é? Para nós trazermos estas ferramentas para o nosso diálogo e para cortarmos com aquilo que nós sabemos, porque a maior parte de nós aprende. Aliás, nós nem pensamos nisto, não é? Porque nós todos aprendemos a comunicar por imitação, não é? Porque é assim que É, o é. ser humano aprende, não é? Portanto, nós aprendemos a comunicar, e vamos aprendendo ao longo da nossa vida sem nos darmos conta de que não estamos só a aprender palavras, também estamos a aprender formas de reagir, também estamos a aprender expressões e também estamos a aprender formas muitas vezes violentas de reagirmos e de respondermos ao outro quando perante determinado tipo de desafios. Então a comunicação não violenta traz este modelo que às vezes parece um pouco robótico e não natural, não é? Que é uma coisa esquisita, porque precisamente nos cria aqui esta estrutura para nos ajudar a cortar com aquilo que nós conhecemos e integrar algo novo no nosso diálogo. Então, Uhum. no fundo, aquilo que a comunicação não violenta vem fazer não é tornar-nos pessoas mais fofinhas, nem queridas, nem super, não é? Apaziguadoras, aquilo que nos vem ajudar a fazer é simplesmente a quebrar com estes padrões do passado e integrarmos novas formas de nos expressarmos que não atacam a outra pessoa, que não precisa de recorrer a golpes baixos, a agressividade, a violência verbal, não é? Não Neste precisa de entrar caso. em defesa, não é? Exatamente, defensividade, etc. E ensina-nos, ok, a irmos mais fundo, a estarmos mais presentes connosco mesmos, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós precisamos. Portanto, a fazermos esse mergulho interno, porque também é uma ferramenta que nos leva muito para aí. Não é tanto sobre a forma, não é, de falar, mas também o processo todo antes disso, não é? Que é Uhum. estarmos mais presentes connosco mesmos e com aquilo que nós sentimos. Conhecermos-nos melhor, não é? Exatamente.
exatamente, conhecemos-nos melhor, quem nós somos, como aquilo que dizias há pouco no início, né? Que nós temos as nossas crenças, os nossos traumas, as nossas histórias, temos os nossos contextos. Tudo isso faz parte de um trabalho de autoconexão ou de autoconsciência, que depois nos permite, quando vamos para o diálogo, fazê-lo de uma maneira muito mais consciente daquilo que estamos a trazer e também como é que nos queremos expressar. Então, a comunicação não violenta não são só palavras, é toda uma filosofia, enfim, toda uma aprendizagem que é muito interna também. Daí os diálogos para a mudança, não é? Porque de facto provoca uma mudança muito grande, não é? Quando tu dizes que o conflito é o combustível da evolução, é nisso que te focas, que é, há uma evolução interna que depois transforma-se, traz cá para fora, para as comunidades, é isso? É um melhor conhecimento de nós próprios e dos outros. Olha, eu diria que nesse caso em particular, eu acredito mesmo que para o mundo evoluir, as pessoas têm que discordar. Porque se nós não discordássemos, não é? Se pensássemos todos igual, as coisas não mudavam, estavam sempre Uhum. iguais, não é? E mesmo quando acontece alguma coisa, e nós vemos, provavelmente, eu não sei, Rosário, se tu tens experiência mais a nível institucional, mas nós Já vemos, tive, já tive. então sabes E bem. era muito difícil, os diálogos eram muito difíceis É nessa muito altura. difícil, é? Tu estruturas muito rigorosas, Sim. etc. Mas lá está. Tal como acontece nas estruturas das empresas e acontece na sociedade, aliás, eu fui para as empresas, mas podíamos pensar, por exemplo, no 25 de Abril, não é? Em termos políticos, etc. As alterações que vão acontecendo no mundo, elas acontecem porque alguém discordou e alguém sentiu, ok, isto não está certo, não é este o caminho e nós temos que alterar isto e temos que falar e temos que ir para a frente. E para fazer isso, muitas vezes temos que discordar. E discordar não é propriamente uma coisa má. Discordar é algo saudável, porque faz parte daquilo que é a nossa humanidade. Nenhuma pessoa é igual à outra, portanto, Claro. nós nunca vamos concordar, não é? Então, discutir ou discordar, o conflito faz parte da evolução nesse sentido de nós precisamos do conflito para podermos avançar. A única questão é que, enquanto sociedade, nós não, enquanto pessoas, vá, nós não temos ferramentas muitas vezes para o fazer de uma maneira construtiva e saudável. E acabamos, lá está, por recorrer às tais estratégias violentas que nós aprendemos e que muitas vezes nem temos consciência delas, porque é o melhor que nós sabemos e acabamos por utilizar essas ferramentas que nos dividem, que nos separam, e, e daí o diálogos para a mudança também ser diálogos para a mudança, não é? Porque queremos aprender a discutir, a discordar, mas de forma diferente, para mudarmos, para podermos contribuir para a mudança da sociedade, para essa tal evolução construtiva, positiva para todos, Uhum. mas de uma maneira sem recorrermos às tais estratégias violentas que estamos habituados a utilizar. Eu já te vou perguntar como é que tu partilhas este teu projeto, se fazes sessões, etc. Mas ainda te queria fazer uma pergunta sobre isto, que é, atualmente fala-se muito pouco. As pessoas falam pouco umas com as outras. Uhum, Não sei se tens essa noção, eu sinto muito isso. Acho que se fala muito através do telemóvel, com mensagens escritas, etc. Mas conversar assim como nós estamos, olhos nos olhos, uhum. apesar de estarmos longe, mas estamos aqui, é cada vez mais raro. Como é que tu não encontras essa dificuldade de pôr as pessoas a dialogar no teu trabalho? Quando fazes as sessões, não sei o que é que fazes, mas Uhum. não encontras essa dificuldade. As pessoas falam facilmente do que sentem ou daquilo que querem mudar. Olha, sabes o que é que eu sinto? Mas eu também estou numa área muito específica, porque o Diálogos para a Mudança, neste momento, como nós estamos como associação já e temos um foco muito específico de combate e prevenção ao discurso de ódio e polarização. Uhum, E a minha audiência, ou as pessoas com quem eu trabalho diretamente, são pessoas que trabalham na área do ativismo social e político. E, portanto, é uma audiência muito específica. É uma audiência que ela já por si é uma audiência muito vocal. Ok, portanto, são pessoas que não têm dificuldade em expressar-se e ok, ok, ok. querem, elas estão na linha da Elas frente e querem. elas querem Uhum, expressar-se. uhum, Mas eu posso dizer que nas minhas relações mais próximas, eu sinto sem dúvida alguma que as tecnologias nos têm afastado, que têm um impacto gigante também na nossa capacidade de interpretação daquilo que são os sinais sociais, não é? Porque
nós quando estamos perto uns dos outros, não é? E convivemos mais diariamente com outras pessoas, nós sabemos que há pequenas clues, não é? Que nos ajudam a compreender melhor a outra pessoa, como é que ela se sente, como é que ela responde perante isto. E quando nós estamos tão divididos também pela questão das tecnologias, acabamos por perder também essa Ah, sensibilidade. E exato. isso muitas vezes também contribui para a intensificação dos conflitos, porque quando há perda de sensibilidade daquilo que são clues sociais, também há muitas vezes uma interpretação errada Uhum, daquilo que está a acontecer e daquilo que está a ser dito também, nesse sentido. uhum. Então, eu não sei se sinto que as pessoas falem menos, mas eu sinto que se compreendem menos. E isso nota-se Pois, depois talvez no sim, isso cenário atual que nota-se. nós temos visto. Isso nota-se. Falaste aí do teu trabalho atual que me deixou muito interessada, que é a tua ligação a pessoas que estão interessadas, no fundo, em desmantelar um bocado estes sistemas violentos, esta forma de polarização que existe neste momento. Eu acho que se calhar a palavra-chave do ano passado costuma-se eleger uma palavra, não é? Se calhar é a polarização, que é a coisa que eu mais tenho ouvido falar. Como é que tu chegas a esses grupos? Procuram-te eles? És tu que te apresentas? Como é que fazes um processo de, no fundo, mudar criar estes diálogos para a mudança? Como é que isso acontece? Olha, nós agora estamos numa fase muito inicial, porque a associação é muito bebé. Nós formámos Ainda bem e como. parabéns, porque eu sei que levaste algum tempo e É tiveste verdade, muita, muita parte burocrática para conseguir chegar aqui e, portanto, ainda bem, isso é bom. é Isso é bom. verdade, é Está a verdade. começar, tudo tem que começar, não é? Tudo tem É que isso. começar. Desculpa, Rosário, obrigada. Ahm, desculpa, podes repetir a questão que agora Estava-te a com a dizer que fiquei tosse. muito interessada. Que grupos são esses que estão interessados de facto em desmantelar os sistemas violentos e mudar alguma coisa na sociedade? Disseste Uhum, que estás muito ligada, se calhar, a forças políticas ou pessoas que têm intervenção a esse nível e que estão preocupadas com este aumento de violência nas sociedades e na nossa em uhum. especial. Como é que chegas a eles? Como é que é feito esse trabalho? Olha, obrigada, Rosário, por teres repetido, que este agora deu-me aqui uma coisa por causa da tosse e esqueci-me. Faz mal, Mas como eu... está tudo bem. Tranquila, tranquila. Boa. Mas como eu estava-te a dizer, basicamente nós estamos numa fase ainda muito embrionária porque começámos agora, mas muito trabalho tem sido feito de, olha, de criar pontos, como é o nome do vosso podcast, não é? Pontos de Criar encontro. pontes, sim. Exato, mas nós criamos muito pontos, tem sido feito um trabalho muito a nível do Instagram, porque, como, não sei se tu tens essa experiência, mas cria-se muito rede hoje em dia, só enfim, falando no Instagram e porque lá está, as pessoas acabam por vir muitas vezes por causa do conteúdo, porque se identificam com o conteúdo, porque estão já nesse meio e então são temas que lhes interessam, então as pessoas acabam também por chegar até mim dessa forma, mas há muito trabalho de ir atrás e de ir à procura, e esse é o objetivo daqui para a frente também, porque como o sonho, digamos assim, da associação é dar formação a profissionais que estão nesta área, vai partir muito desde este sítio de nós irmos atrás e de irmos buscar as pessoas e de as convencer que bora lá que isto é uma ferramenta útil para o Bem, trabalho então que é um vocês estão a trabalho mesmo desenvolver. de raiz. É um trabalho É, mesmo de raiz. é um trabalho mesmo de raiz, também estamos numa fase boa, porque também lançámos aqui um projeto a nível da União Europeia, ainda não sabemos se vai acontecer ou não, mas também é um pequenino passo. Aqui já temos parceiros mesmo de associações internacionais para participar nas formações, mas estamos ainda numa fase muito embrionária de ir à procura de nos estabelecermos. Mas uma outra coisa que eu faço, que quem está a ouvir pode ser interessante, é que para mim, desde o início, apesar do projeto ter um foco muito direcionado para profissionais da área do impacto social, etc., eu tenho organizado formações e workshops que são abertos para todos os cidadãos, porque eu acredito que é importante disponibilizar as ferramentas de forma gratuita para todos. Portanto, quem quiser fazer as formações, são formações pequeninas, muito práticas, mas onde podem aprender algumas ferramentas para utilizarem no dia a dia, que as formações são feitas com o intuito de ajudar no combate e na prevenção ao discurso de ódio, que qualquer um de nós pode fazê-lo no dia a dia, nas relações com a nossa família, amigos, etc. Porque nós Hum. sabemos que, infelizmente, estes discursos populistas,
e, enfim, mais que estão dentro deste âmbito daquilo que é o discurso de ódio, infelizmente estão-se a generalizar bastante e estão próximos de nós, mas estas ferramentas, para além disso, também são passíveis de serem utilizadas nas nossas relações pessoais, portanto, a comunicação é algo que nós podemos utilizar em qualquer contexto, portanto, é sempre útil, por isso, qualquer pessoa que queira participar também tem essa oportunidade. Nós depois vamos facilitar também os teus Uhum. contactos, não é? Quando fizermos a publicação do programa. E, portanto, quem nos está a ouvir e queira fazer formações com a Cláudia Soeiro, dos Diálogos para a Mudança, vai poder fazer, com certeza. Eu estou interessada em fazer, pelo menos Ótimo, ouvir uma excelente. vez ou outra, porque sabes que um dos temas, não é um dos temas, é o nosso objetivo principal com este programa do Pontos de Encontro é estimular as pessoas para a cooperação. Uhum. E é uma das coisas que tu também dizes a certa altura é que os diálogos para a mudança procuram exatamente isso. Que, em vez da competição, fazer com que as pessoas percebam que cooperando conseguimos ir mais longe, não é? E portanto, não sei se é fácil que as pessoas percebam esta diferença, é fácil implementar isto, ou Não. achas que ainda há muita competição? Eu sei que ainda há, mas a colaboração é um tema que as pessoas gostem, ou cooperação é um tema que as pessoas gostem, que se interessem por estimular. Olha, eu acho que na teoria toda a gente acha que a ideia da cooperação é excepcional. Pois, Pois, pois na prática é que é o elas. na prática é um bocadinho mais diferente, é um bocadinho mais difícil. E porquê? E isto bate um bocadinho com aquilo que nós falámos no início, não é? Por causa do nosso sistema nervoso, porque ele está sempre aqui. E não é só o nosso sistema nervoso, é o nosso sistema nervoso versus as nossas necessidades e aquilo que nós tentamos proteger, não é? Porque as nossas necessidades têm muito a ver também com os nossos valores, com o que é importante para nós. E quando nós estamos numa discussão em que o que está em causa é a proteção daquilo que é importante para nós, não é? Daquilo que são os nossos valores, os nossos Nossos valores, princípios, não é? sim. Que nós consideramos sagrado, fica Aham. muito difícil nós entrarmos aqui num campo da cooperação, porque a nossa reação instintiva, não é? Vai ser proteger e defender aquilo que é importante para nós, não é? Lá está, o tal mecanismo de sobrevivência que Uhum. nós temos, que nos leva para as tais respostas de combate, fuga, etc., que muitas vezes aquilo que fazem é desconectar-nos, porque nós acabamos por fazer todos espelho uns nos outros, não é? Se eu estiver aqui a falar contigo, Clara, e eu estiver a ser super agressiva, tu provavelmente a tua resposta automática vai ser ficar zangada também, porque tu vais sentir que estás a ser atacada e que tens de te proteger, não é? E Agora, assim começa uma guerra, não é? Assim começa uma guerra. exatamente. Da mesma maneira que se tu estiveres aqui a sorrir para mim, não é? E que estás, não é? E tens sido super querida, e se eu sorrir de volta, tu vais te sentir muito mais tranquilo e a tua resposta natural quando alguém sorri para ti é sorrir de volta, precisamente por causa de nós termos este mecanismo de espelho uns dos outros. E então, quando nós estamos aqui neste campeonato, não é? Que temos que lidar connosco mesmos, com as nossas emoções, com os nossos valores e princípios, e vamos para uma discussão e temos que cooperar, em vez de estarmos somente na defesa daquilo que é daquilo que é importante para nós, torna-se muito mais difícil porque não somos só Pois, nós e o racional, somos pois, nós e o exato. nosso emocional aqui à mistura, e isso é extremamente desafiante. Agora lá está, quando nós ganhamos quando começamos a tomar consciência disso e estarmos mais presentes com as nossas reações, as coisas mudam bastante e tornam mais, obviamente, mais fácil existir espaço para a cooperação. Agora é preciso compreender, chegar lá e compreender que temos aqui um trabalho a ser feito e, acima de tudo, temos um trabalho que muitas vezes tem a ver com. Eu não queria utilizar a palavra ego, porque é uma palavra assim complexa, mas muitas vezes quando as pessoas estão muito agarradas àquilo que acreditam e àquilo que defendem e não estão e sentem que o abrir espaço para cooperar, de alguma forma é estarem a ceder a posição ou É, estarem a ceder face àquilo que é exato, importante para si. exato, exato, eu percebo. Por isso E isso é desafiante. é muito difícil, é muito desafiante, É imagino muito que sim. desafiante. O É teu muito trabalho é desafiante. mesmo um desafio completo, É muito desafiante, mas sabes que é super enriquecedor. Eu sinto ao mesmo muito que tempo, claro que sim, claro que é sim. muito, eu acho que é muito enriquecedor, principalmente quando as pessoas têm, sabes, aqueles momentos de wow, em que se faz luz e que elas percebem do, pera, isto não tem que ser assim e se calhar se eu fizer assim isto realmente vai mudar a forma
como eu estou a fazer o meu trabalho ou como eu estou a passar a minha mensagem e vai ter um impacto construtivo. Isso para mim acho que não tem preço mesmo, é É, incrível. é. Deve ser também muito. Sentiste muito realizada quando vês que consegues chegar a esse objetivo, que é super Sem importante dúvida. e interessante para a nossa sociedade. Tu há bocado disseste que devíamos aprender estas ferramentas na escola, não é? Imagina que agora tínhamos uma varinha de condão e que nas escolas e os miúdos iam aprender isto logo desde pequeninos. Como é que a nossa sociedade iria estar daqui a uns, sei lá, 5 anos, 10 anos? Iria ser com certeza muito diferente. Olha, eu sou uma otimista. Eu também. Eu sou uma otimista realista, que eu gosto muito. Então eu acho que estaria um bocadinho melhor, porque eu acho que há outros fatores que influenciam Claro. e eu acho que lá está. E provavelmente no teu caso, Rosário, como és alguém que também vem da psicologia positiva, etc., também já tens muito presente estes conceitos, mas eu acho mesmo que ferramentas de diálogo versus gestão de conflitos, aliadas a aprendizagem de emoções, regulação emocional, eu acho que se nós tivéssemos essa conjugação desses dois elementos, o mundo teria muito menos crime, muito menos violência e, sem dúvida alguma, não estaríamos neste ponto que nós estamos hoje em dia tão polarizados, porque as Uhum. pessoas teriam muito maior capacidade Exato. de gerir divergências de opinião, Até para sem dúvida. aceitar, até para aceitar outras ideias, não é? Outras perspectivas, porque se as pessoas já estão chateadas e já estão revoltadas com uma série de situações, não estão minimamente abertas a outras ideias que até podem ser melhores e podem ser boas ou iguais, mas diferentes ao mesmo tempo, serem melhores por outras razões. Portanto, sim, seríamos com certeza muito mais felizes, mas andamos a trabalhar para isso, não é? Tu andas a trabalhar para isso. Nós aqui também fazemos pontos para criar harmonia, esperança, Uhum, trabalhar bastante as emoções também, porque nós somos emoções, não é? Quem pense que exatamente, reage porque racionalmente achou que ia reagir assim, não. As emoções estão sempre lá, não é? Daí a sem importância do dúvida, sistema nervoso, como tu dizias. sem dúvida. Ora bem, então, para quem nos ouve e tem assim uma conversa difícil entalada na garganta, uma conversa difícil que tem que ter, ah, o que é que tu aconselharias para o primeiro passo, para esse diálogo? Olha, para o primeiro passo, eu acho que para uma conversa difícil poder acontecer tem que existir segurança psicológica para ambas as partes. Portanto, a Hum, pessoa tem que sentir que existe segurança suficiente para poder trazer aquilo que precisa exteriorizar. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas até pode não ter a ver com a outra pessoa, portanto, a outra pessoa não criar esse espaço inseguro, mas nós, por causa da nossa bagagem emocional, sentirmos sempre que que não não é estamos seguro. seguros. Uhum, Exatamente. uhum. Então eu diria que o primeiro passo é nós fazermos esse trabalho com o apoio de um terapeuta ou com quem nos sentirmos mais confortáveis, de explorarmos esses aspectos que muitas vezes nos bloqueiam e nos limitam na expressão daquilo que nós queremos exteriorizar, não é? Aquela questão de, lá está, hum, de fugir ao conflito, de não nos expressarmos, de termos medo da reação do outro, de estarmos sempre a tentar agradar ou de não falar para não levantar Para não ondas. magoar. Exatamente, isso é uma questão muito mais profunda e eu gosto sempre de trazer este ponto porque eu acho que é fundamental que as ferramentas dão um apoio, mas se há questões emocionais e psicológicas e traumas muitas vezes associados mais profundos que interferem nessa questão, nós estarmos a utilizar ferramentas para as quais a nossa parte emocional não está preparada para colocar em prática, o que não quer dizer que não o façam e que não o experienciem, mas que se de facto estão nesse ponto tão extremado, terem atenção a fazer primeiro esse trabalho. Agora, se isto não é um problema, não é? Pronto, tirando aqui o alerta inicial, se isso não é um problema, eu diria sempre que é importante nós percebermos que nós também contribuímos para o espaço ser seguro ou ser inseguro, ok? Portanto, a forma como Uhum, nós levamos os temas também impacta depois a resposta que vamos ter do outro lado. Então, claro. um exercício que pode ser importante e que pode ajudar bastante quando quando queremos ter uma conversa mais complicada e não queremos, enfim, queremos garantir que estamos a criar um espaço seguro para podermos dialogar com outra pessoa de forma construtiva. É numa fase inicial, fazemos o trabalho de casa de nós escrevermos o que é que aconteceu. Até podemos utilizar o modelo da CNV em 4 passos, que é um modelo muito simples,
que no fundo o modelo aquilo que traz é observação, emoções, necessidades e pedidos. Então, como é que E isto se pedidos, o traz? último é E pedidos, não pedidos, é? pedidos, exatamente. Pronto, e como é que isto se traz para a prática, assim, de forma mais simples? O que vocês podem fazer é utilizar este modelo inicialmente para escrever a observação, que é o que é que aconteceu, não é? Exatamente de forma objetiva, sem sem adjetivar, sem crítica, sem julgamento, é simplesmente escreverem objetivamente O o facto, facto, não é? exatamente, como se estivéssemos a observar uma fotografia, não é? Porque nós normalmente só observarmos aqui até, olha, por exemplo, eu agora olhando para trás de ti, Rosário, estou a ver a tua estante, objetivamente olhando para a tua estante, o que eu consigo ver é que a tua estante é branca, que daqui eu consigo ver que tem um, dois, três, quatro, cinco, oito separadores, deve ter mais para baixo, mas eu só consigo ver oito. Tem alguns livros com cores, tem ali uma palavra em madeira, se põe a dizer love em cima. Eu aqui já estava a fazer uma inferência, a dizer que se punha que era em madeira, mas Pois. exatamente, que não se deve fazer. Portanto, Às vezes objetivamente é descrever mesmo. uma coisa assim muito só Exato. descrever é difícil, não é? É super Sempre. desafiante, é super... porque lá está, porque nós fazemos isso nas nossas relações, não é? Que nós vamos É, descrever um conflito e o que nós vamos dizer é: porque tu foste parvo, porque disseste assim assado e fizeste-me sentir. Portanto, nós aqui já estamos aqui a colocar uma série de de coisas, não é? julgamentos e de outras Exatamente, em vez coisas. de sermos objetivos, que é tu proferiste esta frase, A, B, C. Sem dizer foste parvo ou fizeste-me sentir Y ou B, ou etc. Pronto. Então, as observações é mesmo focar naquilo que são os factos Uhum. e não colocarmos aqui floreados à volta. Depois passarmos para as nossas emoções, não é? Que é extrairmos como é que aquilo nos fez sentir, porque isso também nos ajuda a fazer este tal trabalho de introspeção. Depois focarmos nas necessidades, não é? Que é porque as emoções, elas não vivem só por si, não é? Elas normalmente são mensageiras de algo mais que está ali por trás, não é? Nós não ficamos zangados porque a pessoa disse Y. Nós É ficamos porque nós zangados. sentimos qualquer coisa. Exatamente, e porque há uma necessidade que está ali por trás daquela emoção que nós queremos cuidar e que é importante para nós e que por isso é que também aquela emoção apareceu ali, pronto. Então exploramos as nossas emoções, o que é que nós precisamos, não é? E o pedido, que é a parte final, que é o que é que nós precisamos do outro, o que é que nós gostaríamos de pedir ao outro. Se nós conseguimos escrever isto e depois irmos para uma conversa, em que nós temos que dizer algo mais complexo, se conseguimos fazer esta estrutura, isto já nos vai ajudar depois a trazer para as nossas palavras, para o diálogo mesmo diretamente com o outro, já nos vai ajudar aqui Muito a ter uma interessante. conversa mais tranquila. Isto utilizando o modelo da CNV, Da da CNV. CNV, exatamente. Mas eu diria que, assim, básicos da vida, que é... Eu, inclusive, até tenho um post que é um guia básico de como ter conversas políticas, mas que se aplica a ter conversas a ter conversas assim mais complexas, mais acesas, que é no fundo nunca ir para a conversa com o objetivo de ganhar, ok? Se nós formos para a conversa com o coração aberto, olha, isto é o que eu estou a sentir, nunca personalizarmos, não fazemos ataques pessoais à pessoa, não é? Nós estamos focados em nós, no que nós precisamos, naquilo que nós Uhum. sentimos, portanto, desde o do lugar do eu, não é? Isso faz muita diferença depois no rumo da conversa, Ok, ok. porque é Não muito querer diferente. ganhar. Não querer ganhar. Exatamente. Não é Ok. o querer ganhar e não atacar o outro e vir para o lugar do eu. Isso é super importante. Mais E o uma ter- vez é não competir, não é? É não Não competir. competir, exatamente. E eu diria que o terceiro ponto, que é fundamental, que é assim urgente e que está em linha com o que nós estávamos a falar há pouco, é ter atenção às emoções. Como é que nós nos sentimos ao longo da conversa? O que é que nos engatilha? O que é que nos engatilha? Porque o nosso erro, muitas vezes, nestas conversas mais difíceis, é que nós perdemos completamente o rumo às nossas Sim, emoções. sim, 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 sim. E quando damos conta, já estamos furiosos ou estamos E já apavorados. perdemos o diálogo completamente. Exatamente, e já nos perdemos. E obviamente que as emoções fazem parte da experiência humana e fazem parte das conversas, dos diálogos, e está tudo certo com isso, faz parte de sentir que a sugestão aqui não é vocês não se sentirem nada, mas é nós sabermos onde é que é o ponto ótimo até onde as nossas emoções podem estar para nós mantermos uma conversa construtiva. Porque Exato. quando elas entram, e principalmente com a raiva, com a irritação, quando elas passam um certo ponto muitas vezes nós vamos para um campo em que já não conseguimos raciocinar,
em que ficamos irritados, ficamos tão irritados que Ficamos só nos... pior do que antes. Exatamente. E aí vai tudo por água abaixo. Portanto, é ter atenção a medir as nossas emoções, que é fundamental também. Oh, Cláudia, olha, adorei esta conversa. O Sérgio está-me ali a fazer sinal que já estamos em cima da hora, porque isto passa muito mais rápido do que nós pensávamos, não é? Uhum. Tinha aqui uma série de perguntas para te fazer e não fiz, mas o que interessa é que a conversa foi muito interessante, muito produtiva. Eu espero que quem nos Boa. esteja a ouvir que sinta de alguma forma motivação para tornar os seus diálogos mais construtivos, não é? E nós cá Ótimo. continuaremos a fazer o nosso papel e tu também, não é? Ótimo. Obrigada, Rosário. Cláudia, muito, muito obrigada por teres vindo, por teres acedido e ter disponibilidade para este nosso convite. Provavelmente mais para a frente iremos voltar a conversar, porque isto é um tema que não morre aqui. Aliás, é um tema que está a começar e que precisamos de pôr muita aplicação nisto. E para Uhum. vocês que nos seguem, obrigada, Cláudia. Obrigada. Para Obrigada, vocês que Rosário. nos Foi um prazer. seguem, cá voltaremos para a semana e até lá. Obrigada, Rosário.